Ninguém imagina que a pessoa em quem mais confiamos pode nos trair da forma mais cruel possível. Eu descobri isso aos 21 anos, quando percebi que minha própria mãe havia roubado toda a herança que meu pai deixou para mim. O dinheiro que deveria garantir meu futuro havia sido gasto durante 3 anos inteiros com meu meio-irmão. Escola particular, cara, viagens para competições esportivas, até mesmo um carro de presente de 18 anos. Tudo pago com o que era meu por direito. Quando confrontei minha mãe, ela me olhou nos olhos e disse que estava me dando uma lição de vida. Isso beneficia você também. Ele é sua família e o sucesso dele vai refletir bem em todos nós. Foram suas palavras exatas. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Esta é a história de como descobri a verdade e o que fiz para recuperar não apenas o dinheiro, mas minha dignidade. Meu nome é Clara, tenho 21 anos e sempre fui a filha estudiosa que seguia todas as regras. Cresci acreditando que trabalho duro e honestidade eram os valores mais importantes da vida. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos, vítima de um câncer que lutou bravamente por 2 anos. Antes de partir, ele me chamou no hospital e disse que havia deixado um dinheiro guardado para meu futuro. É para sua faculdade ou para você começar a vida adulta, sussurrou com a voz fraca. A quantia não era enorme, mas seria suficiente para pagar uma boa universidade ou dar entrada em um apartamento pequeno. Minha mãe ficou como executora do testamento e eu confiei nela completamente. Afinal, ela era minha mãe, a pessoa que me criou e que sempre dizia me amar incondicionalmente. Durante 3 anos, vivi na casa dela, trabalhando meio período e economizando cada centavo para complementar a herança quando chegasse a hora de usá-la. Tudo começou a desmoronar no final do ano passado, quando decidi que era hora de usar o dinheiro. Eu havia sido aceita em um programa de mestrado e queria usar parte da herança para pagar as mensalidades. Também sonhava em finalmente sair da casa da minha mãe e ter minha independência. Quando conversei com ela sobre isso, vi algo estranho em seu olhar. Ela começou a gaguejar e disse que precisava antes de liberar o dinheiro. Semanas se passaram e ela sempre tinha uma desculpa diferente. Os papéis estão com o advogado, o banco está processando a transferência. Há algumas questões burocráticas para resolver. Meu instinto me dizia que algo estava errado, mas eu não queria acreditar que minha própria mãe poderia estar a mim. Lembro-me de uma noite em que consegui dormir, olhando para o teto e me perguntando por que estava me sentindo tão ansiosa. Era como se uma voz dentro de mim estivesse gritando que eu precisava investigar mais a fundo. A verdade veio à tona de uma forma que jamais esquecerei. Meu meio-irmão, Marcos, havia acabado de ganhar um carro 0 km no seu aniversário de 18 anos. Durante o jantar de comemoração, ele brincou dizendo: "É incrível como a herança da Clara está me dando uma vida tão boa." Ele riu, achando que era uma piada inocente. Minha mãe ficou pálida e tentou mudar de assunto rapidamente. O silêncio na mesa foi ensurdecedor e eu senti meu coração disparar. Quando perguntei o que ele quis dizer com aquilo, Marcos pareceu confuso. "Ah, você não sabe! Mamãe sempre diz que o dinheiro que papai deixou está sendo bem investido na nossa família." Minha mãe tentou explicar que ele havia se confundido, mas eu já não conseguia ouvir mais nada. Confrontei-a diretamente e ela finalmente admitiu a verdade. Durante 3 anos, ela havia usado todo o dinheiro da minha herança para bancar a vida privilegiada do meu meio-irmão. A confissão completa foi ainda pior do que eu imaginava. Minha mãe me contou, com uma frieza que me gelou o sangue, dado o dinheiro para pagar a escola particular de Marcos, suas aulas de tênis, viagens para competições em outros estados, equipamentos esportivos caros e, finalmente, o carro. "Eu fiz isso pensando em vocês dois", ela disse, como se fosse uma explicação razoável. "Marcos tem potencial para conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade americana, e isso seria bom para toda a família." Perguntei por que ela não havia me consultado antes de tomar essa decisão, e sua resposta me destruiu. "Porque você não entenderia. Sempre foi mais responsável, vai conseguir se virar sozinha." Era como se meu pai tivesse morrido novamente naquele momento. A traição não vinha de um estranho, mas da pessoa que deveria me proteger.
Senti uma mistura de raiva, tristeza e desespero que jamais havia experimentado antes. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas, abraçada ao travesseiro que tinha o perfume da colônia que meu pai usava. Mais difíceis da minha vida. Não conseguia olhar para minha mãe sem nojo, e a presença de Marcos em casa me irritava. Ele não tinha culpa direta, mas representava tudo que eu havia perdido. Comecei a questionar cada memória da minha infância, me perguntando se o amor que eu achava que minha mãe sentia por mim era real. Talvez ela sempre tivesse preferido Marcos, o filho do segundo casamento, o menino que representava sua nova vida feliz. Eu era apenas um lembrete do passado, da vida que ela teve com meu pai. Durante semanas, vivia em um estado de dormência emocional, indo trabalhar como um robô e voltando para casa em silêncio. Meus amigos notaram a mudança, mas eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Como você conta para alguém que descobriu que sua mãe roubou seu futuro? Pensava constantemente em sair de casa, mas meu salário de meio período mal cobria meus gastos pessoais. Estava presa em uma situação que parecia não ter saída. Foi durante uma dessas noites insones que lembrei de uma conversa que tive com meu pai pouco antes de ele morrer. Ele havia me dito que sempre guardava cópias de todos os documentos importantes em um cofre no banco. Se algum dia você precisar, a chave está escondida na minha mesa de cabeceira. Ele havia sussurrado. Até então, eu nunca havia pensado em procurar essa chave, mas agora ela representava minha única chance de descobrir toda a verdade. Na manhã seguinte, quando minha mãe e Marcos saíram, fui até o quarto dela e vasculhei a mesa de cabeceira que havia sido do meu pai. Lá estava, grudada com fita adesiva na parte de baixo de uma gaveta, uma pequena chave prateada. O som batia tão forte que eu podia ouvi-lo enquanto caminhava até o banco. O funcionário me levou até o cofre e, quando o abri, encontrei não apenas cópias do testamento, mas também extratos bancários que mostravam toda a movimentação do dinheiro. Ali estava a prova de tudo. Cada centavo gasto com Marcos estava documentado. Mais importante ainda, descobri que havia uma cláusula no testamento que estipulava que o dinheiro só poderia ser usado com minha autorização expressa por escrito. Armada com essas informações, procurei um advogado especializado em direito sucessório. Dr. Roberto era um homem de meia-idade com um olhar bondoso, mas que se transformou em fúria quando mostrei a ele todos os documentos. "Isso é um crime", ele disse, batendo a mão na mesa. "Sua mãe cometeu apropriação indébita e violação de testamento. Você tem direito não apenas ao dinheiro original, mas também a juros e danos morais." Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Não estava sozinha nessa luta, e havia uma forma legal de recuperar o que era meu. Dr. Roberto me explicou que o processo não seria fácil nem rápido, mas que tínhamos um caso muito forte. Ele também me orientou sobre como proceder em casa. Eu deveria continuar agindo normalmente enquanto ele preparava toda a documentação legal. "A vingança", ele disse com um sorriso, "será servida fria, mas será servida." Saí do escritório dele me sentindo pela primeira vez como a protagonista da minha própria história, e não mais uma vítima das circunstâncias. A Ana, que sempre seguiu as regras, estava prestes a aprender como lutar pelos seus direitos. O confronto final aconteceu em uma manhã de terça-feira que jamais esquecerei. Dr. Roberto havia agendado uma reunião em seu escritório com minha mãe, alegando que havia questões pendentes sobre a herança. Quando chegamos lá, ela ainda pensava que estava no controle da situação. O sorriso morreu em seu rosto quando o advogado colocou todos os documentos sobre a mesa e começou a explicar, com detalhes jurídicos, como ela havia violado a lei. "Senhora Martins", ele disse com voz firme, "sua filha tem provas de que a senhora usou indevidamente o dinheiro da herança. Isso constitui crime de apropriação indébita." Minha mãe tentou argumentar com as mesmas desculpas de sempre, falando sobre família e benefícios mútuos, mas Dr. Roberto a interrompeu. "A senhora tem duas opções: resolver isso amigavelmente, devolvendo todo o valor com juros, ou enfrentar um processo criminal que pode resultar em prisão." Vi o rosto da minha mãe mudar de cor várias vezes durante a conversa. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava raiva, desespero e, pela primeira vez, medo.
A reviravolta que ninguém esperava veio quando minha mãe finalmente quebrou. Entre lágrimas, ela confessou que não havia usado o dinheiro apenas para Marcos, mas também para cobrir dívidas que havia acumulado em jogos online. A escola particular e o carro eram reais, mas representavam apenas metade do valor. O resto havia sido perdido em apostas que ela fazia secreta. Eu pensei que conseguiria recuperar o dinheiro antes de você precisar. Ela soluçou. Eu nunca quis te prejudicar, mas o vício era mais forte. Foi como descobrir que havia uma pessoa completamente diferente vivendo dentro da mulher que eu chamava de mãe. Dr. Roberto explicou que isso tornava o caso ainda mais grave, pois havia premeditação e múltiplas violações da confiança. Naquele momento, senti uma mistura estranha de alívio por finalmente conhecer toda a verdade e tristeza por descobrir que minha mãe estava sofrendo sozinha há tanto tempo. Parte de mim queria consolá-la, mas a parte ferida se recusava a perdoar tão facilmente. A mulher à minha frente não era mais a mãe heróica da minha infância, mas uma pessoa falha e desesperada que havia tomado decisões terríveis. O acordo judicial foi assinado 3 semanas depois. Minha mãe concordou em vender a casa onde vivíamos para ressarcir o valor total da herança, acrescido de juros e danos morais. O montante final era quase o dobro do que meu pai havia deixado originalmente. Ela também concordou em pagar pelo tratamento para jogos e em fazer terapia familiar comigo. Marcos, que havia descoberto toda a verdade, ficou devastado. Ele procurou conversar comigo várias vezes por ter se beneficiado do que era meu, lhe disse, com lágrimas nos olhos. Curiosamente, foi nele que percebi que Marcos também era uma vítima da ação. Ele havia sido usado como para as decisões erradas da nossa mãe. Vimos que, independentemente dos erros dos nossos pais, podíamos escolher ser uma família de verdade. Com o dinheiro recuperado e os juros acumulados, finalmente pude tomar as rédeas da minha vida. Usei parte do valor para me matricular no programa de mestrado. Pela primeira vez em anos, dormi em uma cama que eu havia escolhido, em um lugar onde ninguém poderia tomar decisões por mim sem minha permissão. Comecei a fazer terapia para processar toda a minha experiência e entender como reconstruir minha relação com confiança e família. O terapeuta me ajudou a ver que, apesar da traição, eu havia descoberto uma força interior que nem sabia que possuía. Você não deixou que as ações dos outros definissem seu futuro, ele me disse. Você lutou pelo que era seu e construiu algo melhor. Gradualmente, comecei a sentir orgulho da mulher que estava me tornando, dente, forte e capaz de enfrentar qualquer desafio. Foi um processo longo e doloroso. De meses, nos encontrávamos apenas na de terapia familiar, onde tentávamos desconstruir anos de mágoa e mal-entendidos. Ela estava fazendo tratamento para o vício em jogos e parecia genuinamente arrependida, mas eu ainda lutava para confiar nela novamente. O momento decisivo veio quando ela me trouxe uma carta que havia escrito para meu pai após sua morte. Na carta, ela confessava que se sentia perdida sem ele e que havia tomado decisões ruins porque não sabia como ser mães-filhos com necessidades tão diferentes. Eu falhei com vocês dois, ela escreveu na carta. Mas principalmente falhei com Clara, porque ela era quem mais precisava de mim. Quando ela me mostrou essas palavras, escritas anos antes de eu descobrir a verdade, entendi que sua dor também era real. Isso não justificava o que ela havia feito, mas me ajudou a vê-la como uma pessoa imperfeita, tentando lidar com circunstâncias difíceis. Naquele dia, conseguimos chorar juntas pela primeira vez desde que a verdade havia vindo à tona. O verdadeiro final feliz veio 1 ano depois, quando recebi uma proposta inesperada. Uma empresa de consultoria havia ficado impressionada com meu trabalho de conclusão do mestrado e me ofereceu um emprego em outro estado, com um salário que mudaria completamente minha situação financeira. Mas mais importante que isso, Marcos havia conseguido uma bolsa de estudos integral para uma universidade, baseada em seu próprio mérito acadêmico e ele provou que não precisava do dinheiro roubado para ter sucesso. Minha mãe, agora em recuperação há mais de 1 ano, havia encontrado um emprego estável e estava reconstruindo sua vida de forma honesta. Durante o jantar de despedida, antes da minha mudança, ela me pediu perdão mais uma vez. Você se tornou a mulher que seu pai sonhava que fosse, ela disse.
forte, justa e capaz de perdoar quando é merecido. Respondi que havia aprendido que perdoar não significava esquecer, mas escolher não deixar que a raiva controlasse minha vida. Olhando para trás, percebi que toda aquela experiência dolorosa me havia ensinado lições que nenhuma escola poderia ensinar. Hoje, 3 anos depois, vivo em uma cidade nova, com uma carreira promissora e relacionamentos construídos sobre honestidade e respeito. Mantenho contato regular com Marcos, que se tornou um dos meus melhores amigos, e com minha mãe, embora nossa relação nunca seja exatamente como era antes. Criei uma pequena fundação que ajuda jovens que perderam heranças ou foram vítimas de apropriação indébita familiar. A cada pessoa que ajudo, lembro-me de como me senti perdida e traída, mas também encontrei forças para lutar pelos meus direitos. Uso minha experiência para mostrar que é possível se recuperar de traições familiares e construir uma vida melhor do que se imaginava possível. Recentemente, uma jovem de 19 anos me procurou com uma história similar à minha. Quando vi o desespero em seus olhos, me reconheci imediatamente. Você não está sozinha, eu disse a ela. E isso não é o fim da sua história. É apenas o começo de uma versão mais forte de você mesma. Naquele momento, entendi que toda a dor que passei havia ganhado um propósito maior. Às vezes, as maiores traições vêm das pessoas que mais amamos, mas isso não significa que devemos deixar de acreditar na bondade humana. Minha história me ensinou que confiar não é ser ingênuo, é escolher ver o melhor nas pessoas enquanto permanecemos vigilantes sobre nossos direitos e limites. Aprendi que perdoar é um processo, não um evento único, e que é possível amar alguém enquanto reconhecemos seus defeitos. Mais importante ainda, descobri que nossa força não vem da ausência de dificuldades, mas da nossa capacidade de enfrentá-las com unidade e coragem. Para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação similar, lembro que você tem mais poder do que imagina. Não aceite ser vítima das circunstâncias para sempre. Busque ajuda quando necessário e sobre suas próprias escolhas. Às vezes, a vida nos força a aprender que devemos ser nossos próprios heróis antes de esperarmos que outros nos salvem.